A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Hoje nós vamos meditar juntos aqui na cura do paralítico de Betesda. Cura do paralítico de Betesda. Nós vamos ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar. Todo mundo achou? Todo mundo trouxe Bíblia? Amém? Não vou pedir para levantar a Bíblia, tá? A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Queria pedir que vocês, meus irmãos, mantivessem a sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Nós vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti nesta hora. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de oração que já tivemos aqui no início, podendo buscar o Senhor, podendo clamar por misericórdia em favor de nossas vidas e experimentarmos, ó Deus, mais um pouco do Teu poder, Senhor. Agora, Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe agora na meditação, na leitura, na pregação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu sei que nada vem de mim, a palavra é Tua, Teu Espírito que a inspirou. Se eu estou aqui, Senhor, é por causa da Tua graça, e não nenhum mérito meu, Senhor. E eu sei, Senhor, que é o Senhor que faz a obra da graça nos nossos corações. E é isso, Senhor, que eu Te peço. Vem agir, vem operar, Senhor, nos nossos corações. Vem nos convencer, vem nos dobrar, Senhor, diante de Ti. Vem, Senhor, nos revelar o Teu grande poder, nos mostrar a Tua majestade, Tua misericórdia, Senhor. Ao mesmo tempo nos fazer enxergar a nossa miséria. Miséria esta, Senhor, consequência do pecado, consequência da rebelião contra o Senhor, ó Pai. Abre, Senhor, os nossos olhos, e que nesta noite, Senhor, mais uma vez, nós possamos conhecer o caminho da salvação,
o caminho da vida, o caminho da graça, o caminho, Senhor, que nos leva para junto de Ti, Senhor. Oh Deus, em todas as barreiras, todas as dificuldades, toda obra maligna, ó Deus, que venha tentar impedir a Tua palavra de ser plantada nos nossos corações, nós rogamos a Ti, destrói, Senhor, pelo Teu poder. Oh Deus, e que os nossos corações nesta noite estejam aqui como aquela terra arada, limpa, tombada, pronta para receber a semente da Tua palavra, e ela possa, Senhor, esta palavra que tem poder em si mesma, possa produzir em nós muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus tinha acabado de sair da Galileia, aonde em Caná da Galileia o Evangelho nos narra que ele havia curado o filho de um oficial do rei, e ele então se dirige para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, e provavelmente Jesus foi ali no verso 1 diz que foi por motivo de uma festa. O texto não deixa claro para nós qual festa foi, se foi a festa ou a festa dos tabernáculos, ou a festa da Páscoa, ou a festa do Pentecostes. O texto não deixa claro para nós, porque não há necessidade aqui. Mas Jesus sobe a Jerusalém para participar de uma das festas do povo judeu. Chegando lá em Jerusalém, ele se dirigiu para o tanque de Betesda. Era um lugar que tinha 5 pavilhões, e provavelmente ali, aqueles tanques de água, aquelas piscinas de água, elas eram abastecidas com água que vinha de outro tanque, o tanque de Salomão. Mas provavelmente também havia água que brotava do solo, que vinha do interior da terra, para aquele lugar. Tanto é que os estudiosos dizem que ali a água, de tempos em tempos, ela tinha até uma coloração vermelha, ferruginosa. Então era uma água que provavelmente tinha propriedades curativas, né? Curativas, que ajudavam a sarar as pessoas. E de tempos em tempos havia como se fosse um borbulho lá naqueles tanques, né? Daquela água. Mas provavelmente era isso, mas o texto aqui diz que eles entendiam lá, eles viam isso como era uma lenda, né? Que um anjo vinha lá agitar as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que entrasse naquele tanque ali era curada da sua enfermidade. Mas nós podemos perceber, tanto pelo ensino geral aqui da palavra de Deus, que essa era uma crendice, era uma lenda que havia ali. Mas Jesus então chega ali ao tanque de Betesda, que ficava perto da porta das ovelhas. E aqui, irmãos, nessa passagem nós podemos aprender várias lições muito importantes. A primeira delas é a miséria que o pecado nos trouxe. A miséria que o pecado causou a nós. Imagine a cena: Jesus indo para aquele lugar, aquele tanque, e quando ele chega ali, diz aqui o versículo 3, que jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Imagine a cena. Nós podemos entrar aqui na história, usar nossa imaginação naquilo que a Bíblia nos mostra. Imagina Jesus chegando naquele lugar. Irmãos, aqui me faz lembrar das enfermarias dos hospitais do nosso país, né? Dos hospitais públicos do nosso país. A gente chega, infelizmente, né? Em parte por um problema de administração da saúde, mas e por outro, pelo número excessivo de pessoas doentes. Imagina uma população, Brasil, se eu não me engano, tem 22 bilhões de habitantes, não é isso? Milhões? 200, mais de 200 milhões de habitantes.
Irmãos, é muita gente. Para a saúde e cuidar de tantas pessoas que vão ficando doentes, imagine. Por mais que a saúde se esforce, é difícil isso. Agora imagine a cena. Parece um hospital público, aonde você chega lá em Bauru, tem um hospital de base, tem o pronto-socorro do municipal, e toda vez que eu entro ali, ou para fazer alguma visita, ou para levar alguém, nós ficamos tristes de ver a cena, né? Você chega lá, aquele monte de gente no corredor, em macas, e a gente sabe que tem hospitais que nem maca, nem cama tem para os doentes, eles acabam tendo que deitar até no chão, infelizmente. Então, irmãos, olha que cena terrível. Será que não tinham pessoas gemendo lá, de dor? Pessoas, imagine se eles queriam, aqueles enfermos queriam que alguém os colocasse dentro da água, será que eles não gritavam? Por favor, me ajude! Imagina a cena, irmãos. Aquela multidão de doentes, de coxos, de aleijados, de cego, de paralítico. E Jesus chega naquele lugar, olha para aquela situação e vê dentre eles ali aquele homem, um homem, aqui o texto não diz que ele era um paralítico, mas tudo indica que ele era, porque ele precisava que alguém o colocasse dentro daquele tanque, ele não tinha como sozinho ir, ou ele era um paralítico, ou ele tinha uma fraqueza física muito grande. E Jesus vendo toda aquela cena. Irmãos, será que Deus criou, Deus fez o homem para que o homem padecesse enfermidades, doenças terríveis, paralisias, cegueira e tantos outros tipos de enfermidade? Hoje a gente vê o alto número de incidência de câncer no nosso país. Irmãos, olhando para essa cena de Jesus chegando lá no tanque de Betesda, eu me lembro uma vez uma irmãzinha, essa irmã até infelizmente, o Senhor a recolheu, quando ela faleceu, ela morava na cidade de Navegantes, lá em Santa Catarina, mas ela foi membro da nossa igreja em Bauru, e nós tratávamos essa irmã carinhosamente como Rutinha. Talvez aqui alguns conheceram, talvez o Márcio tenha conhecido ela lá em Bauru. E essa irmã perdeu um filho, ela teve um câncer de mama, tratou, tirou a mão, depois apareceu outro câncer, depois que ela fez todo aquele tratamento, apareceu o câncer numa outra região do corpo dela. Que sofrimento daquela irmã. E você não via aquela irmã reclamar uma vez. E uma vez eu fui abençoado com o privilégio de poder levar essa irmã no Hospital Amaral Carvalho, lá em Jaú. Quem aqui já foi lá no Amaral Carvalho? Eu já fui lá. Chegamos lá às 7 horas da manhã. Aí estacionei o carro. A hora que nós entramos lá no hospital, na sala dos pacientes que estavam aguardando para fazer quimioterapia e radioterapia, irmãos, você já viu a quantidade de pessoas que tem lá? Muito maior do que a quantidade de pessoas que está aqui hoje. Olha, nós podemos arriscar dizer que lá eu vi mais de 300 pessoas aguardando para fazer a sua quimioterapia e a sua radioterapia. Muitos sem cabelo, outros bem debilitados, outros já chegavam com o soro pendurado no braço. Quem aqui trabalha na área da saúde, é profissional da saúde, sabe como é difícil ver as pessoas sofrendo nos hospitais. Irmão, será que Deus criou o homem para ele viver isso? Será que Deus criou o homem para ele padecer tantas dores, tantas enfermidades? Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que não. Esse não era o propósito de Deus, pelo contrário. Quando Deus criou o homem, aliás, não só o homem, mas tudo que Deus fez, Ele fez tudo muito bem. Tanto é que no 7º dia, o Senhor parou para contemplar tudo aquilo que Ele havia feito,
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, para cuidar da criação, e principalmente para que o homem o glorifique, para que o homem o agrade, para que o homem o obedeça, para que o homem ande na sua presença, e assim o homem seja completamente, verdadeiramente feliz. Deus não criou o homem para nós sermos infelizes, não. Deus nos criou para nós sermos felizes nele, desfrutando da presença dele, agradando a ele, servindo a ele, conhecendo a ele, nos deleitando nele, nos alegrando, nos regozijando nele, e vivermos uma vida feliz. Mas a palavra de Deus nos ensina que o homem não permaneceu nesse estado no qual Deus o criou. O homem se rebelou contra Deus. Gênesis capítulo 3. O homem se rebelou. O homem, sendo criatura, contando com todo o amor, todo o cuidado, toda a bondade, toda a provisão de Deus que ele precisava, o homem voltou as costas para o Deus que lhe deu a vida. O homem traiu o Deus que lhe trouxe a existência. O homem, usando o ar e a própria saúde, o corpo e a própria criação, a natureza que Deus havia feito, o homem usou tudo isso que Deus fez para pecar contra o Deus que lhe deu todas essas coisas. É isso que a Bíblia nos ensina. O homem se rebelou contra Deus, traiu, cometeu uma alta traição contra Deus, desobedecendo a Deus, duvidando da sua bondade, duvidando da sua misericórdia, duvidando da sua soberania e acreditando nas mentiras do diabo. E o homem então, que tinha acabado de deixar de ser pó, que Deus formou o homem no pó da terra, o homem tinha acabado de deixar de ser pó, e ele já queria ser Deus. Ele já queria ser o próprio, o Senhor da sua vida. Ele já queria ser autônomo, sendo que Deus não nos criou para nós sermos autônomos, mas Ele nos criou para nós vivermos sob a sua liderança, sob o seu senhorio. E quando o homem pecou contra Deus, o homem caiu daquele estado santo e feliz. E o pecado, irmãos, cuja raiz é a rebelião contra Deus, o pecado provocou um colapso, tanto em nós, como no planeta em que nós vivemos, e até no próprio espaço. Até os corpos celestes foram afetados pelo pecado, como um vírus. Ele se instalou em nós e se instalou em toda a criação, e como consequência desse pecado, houve o aumento da dor, o aumento do sofrimento, guerras, conflitos, e por aí vai. Tudo isso, esse quadro triste que nós assistimos nos nossos dias. Meus irmãos, quando nós olhamos para as enfermarias, olhamos para os hospitais, olhamos para os doentes, quando nós mesmos estamos passando por uma enfermidade, um problema, isso, irmãos, deveria nos fazer odiar o pecado, porque o que é que foi que trouxe toda essa desgraça sobre o homem? Foi nós termos pecado contra Deus. Eu não estou aqui dizendo que uma pessoa fica doente por algum pecado específico que ela cometeu, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a miséria, as misérias que nós temos que passar aqui nessa vida, as enfermidades, as dores, as tristezas, os dissabores da vida, eles só existem por causa do pecado original, chamado pecado, ou seja, o pecado que originou
todos os outros pecados. E hoje, todos nós sofremos as terríveis consequências desse pecado. Meus irmãos, e dentre toda aquela multidão, havia um homem que estava há 38 anos paralítico. Você já viu uma pessoa que vive na cama? Quem aqui é cuidador ou já cuidou de alguém sabe como é que é. Uma pessoa, minha avó, por exemplo, minha avó já vai fazer 2 anos que ela está na cama. Ela tem Alzheimer, tem uma série de coisas. Então a pessoa vai perdendo massa muscular, você já viu? A pessoa vai perdendo massa muscular. Muitas vezes os órgãos, até por falta de movimento, vão parando, o intestino fica preso, começa a dar infecção de urina. A pessoa completamente dependente dos outros. Se ela não for bem cuidada, não tracionar essa pessoa na cama, não passar óleo, começa a aparecer feridas no corpo da pessoa. Agora você imagina um homem há 38 anos jogado. Há 38 anos paralítico. 38 anos nessa condição. Irmãos, no meio de toda aquela multidão, Jesus olhou para aquele homem. Ninguém gosta de olhar para doente. Ninguém gosta de olhar para idoso. Eu gosto, né? Creio que vocês aqui também gostam. Eu gosto. Mas geralmente as pessoas fogem. Todo mundo só quer o quê? Só o que é bonitinho, que é cheirosinho, né? Que é agradável. Geralmente as pessoas só querem isso. Ninguém quer. Quem é que gosta de ver a situação das pessoas lá no pronto-socorro? Quem é que gosta de ver uma pessoa na cama? Poucos. Provavelmente aquele homem estava lá jogado, desprezado. Mas Jesus olhou para aquele homem. Jesus viu aquele homem. Aquilo que muitas pessoas tampavam os olhos para não ver. Jesus viu aquele homem. E Jesus já sabia, diz aqui no versículo 6, que aquele homem estava naquela condição há muito tempo. Jesus já conhecia aquele paralítico, sabia há quanto tempo que ele estava ali. Jesus conhecia suas dores, seus dilemas, seus problemas e até mesmo o que havia causado aquela enfermidade daquele homem. Agora toda aquela multidão, todas aquelas pessoas estavam ali esperando por uma lenda, esperando por uma superstição. Geralmente é assim, né? Quando alguém tem uma doença grave, uma doença crônica, você vai morrer com essa doença. As pessoas começam a dar tiro para todo lado, não é? O que aparecer, seja macumba, for espírita, for mandingo, que é lenda, o que aparecer, remédio milagroso, garrafada, raízes, as pessoas começam a lançar a mão de tudo que aparecer, na esperança de serem curados. E essa multidão estava assim, esse paralítico estava assim, e as pessoas nessa condição acabam até acreditando em lendas, em crendices, e não naquilo que é a verdade. Então aquele paralítico, além disso, estava colocando a esperança dele numa coisa que ele nem sabia se era real, se era verdadeiro aquilo. Mas Jesus olhou para aquele homem. Não foi ele que foi até Cristo, Cristo foi até ele. Chegou para ele e perguntou, verso 6, queres ser curado? Que pergunta, né? Jesus tem hora que faz umas perguntas para as pessoas, né? O cara faz 38 anos, você acha que ele não quer? Jesus sabia de tudo, mas irmãos, o Senhor espera uma resposta da nossa parte, assim como foi com aquele paralítico. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer curar, mas Ele espera uma resposta da nossa parte.
Ele quer ouvir de você. Ele quer te salvar, mas você tem que clamar por salvação. Você tem que clamar o perdão dos seus pecados, né? O Senhor queria ver, será que esse homem realmente ele deseja ser curado mesmo? Jesus queria despertar naquele homem a esperança de que ele, o Senhor, ia curá-lo. Irmãos, pensa nisso. Eu estava pensando nisso, meditando nesse texto. Imagina só. Não foi o apóstolo Paulo que depois que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, a primeira pergunta que ele fez foi: Senhor, quem és tu, Senhor? O que queres que eu te faça? Por quê? Porque Jesus, nós é que temos que perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas o próprio Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, se humilhou a tal ponto que ele chegou, desceu na nossa miséria. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? Que a nossa salvação não é aquilo que você pode fazer por você, mas a nossa salvação, o Evangelho, é aquilo que Deus, que Cristo faz por nós. Eu não posso fazer nada por mim mesmo para me salvar. Nós dependemos daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para conosco. Por isso que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus faz essa pergunta para esse homem. Mas irmãos, nós podemos nos ver neste paralítico. A situação de todos esses enfermos aqui mostram a condição do homem. Todos os homens, naturalmente, embora vejam, falem, escutem, andem, se alegrem, façam planos, trabalhem, a Bíblia diz que todos somos cegos espirituais. Por nós mesmos nós não podemos ver as coisas de Deus. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Todos nós escravos do pecado, todos nós escravos do diabo, todos nós paralíticos espirituais, que não podem fazer nada por si mesmos, não podem fazer nada por si mesmos para alcançar o favor de Deus para com as suas vidas. Paralíticos. Só que aí o Novo Testamento vai mais longe, né? Fala que nós estamos mortos em delitos e pecados. Essa é a condição do homem. Meus irmãos, tudo isso provocado pelo pecado. Ah, meu querido, quando você ficar doente, quando você ver um ente querido seu sofrer, quando você ver alguma pessoa padecendo uma enfermidade, quando nós olhamos para os hospitais do nosso país, quando nós olhamos para a nossa própria condição, isso deve nos levar a odiar o pecado. O pecado só trouxe destruição, o pecado só trouxe morte. Quantas pessoas hoje estão brincando com o pecado? Quantas pessoas hoje amam aquilo que Deus odeia? Mas irmãos, o pecado é uma arma mortal, o pecado é um vírus mortal. Não brinque com o pecado, porque o maior prejudicado vai ser você. Não brinque, não durma, não ame o pecado, não faça dele o seu companheiro, porque ele só trouxe até hoje miséria, desgraça, morte, enfermidade, separação de Deus para os homens. E quando nós olhamos esse quadro terrível, nós devemos orar, clamar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, nesse mundo de tristeza, de doenças, de enfermidades, de guerras, de ódio, de ciúmes, de inveja, de tantas coisas, Senhor, venha o teu reino de justiça, venha o teu reino de salvação, venha o teu reino de amor, venha o teu reino de misericórdia, venha o teu reino de perdão. Irmãos, e o reino de Deus, ele vem a nós primeiramente nos nossos corações, quando os homens se rendem aos pés de Jesus Cristo. Então o reino de Deus é estabelecido nesse coração, é estabelecido nessa vida.
e as coisas começam a mudar, mas ainda nós vivemos num mundo caído, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo no reino de Deus, o reino de Deus estando entre nós, ainda nós passamos por tristezas, por enfermidades, por tribulações, mas nós sabemos que chegará o dia em que o nosso Senhor, o nosso Salvador, virá por entre as nuvens dos céus, e quando Ele vier, Ele virá para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele virá, e as lágrimas que já têm rolado dos nossos rostos, o livro de Salmo diz que cada gota o Senhor tem recolhido no seu odre. Deus está guardando todas as suas lágrimas, todo o seu choro, Ele está guardando, viu? Não pensa que o seu choro passa desapercebido diante do Senhor. Ele guarda do seu odre, e no dia da sua vinda, Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Sabe por que Ele vai enxugar? Porque nunca mais você vai chorar. Nunca mais. Se chorar vai ser de alegria. Se chorar vai ser de prazer. Se chorar vai ser de satisfação. Por nós estarmos diante da glória e da majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você não vai chorar mais, porque quando Jesus voltar, Ele vai julgar o mundo, vai arrebatar a sua igreja, vai transformar os céus e a terra, haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, e nós seremos novos homens, novas pessoas, uma nova raça redimida em Cristo Jesus, vivendo num novo céu e numa nova terra, e vai ser algo tão maravilhoso, que nós podemos dizer que a terra vai ser o céu, tudo vai ser céu, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter perda, não vai ter saudade, não vai ter violência, não vai ter guerra, não vai ter enfermidade nenhuma, não vai ter depressão, não vai ter nada disso, porque as coisas antigas já passaram. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Então, irmãos, a miséria que nós vemos hoje deve nos levar a ansiar pela vinda do reino de Deus. Irmãos, será que nós oramos por isso? Senhor Jesus, volta logo, Senhor, volta logo para que nós estarmos eternamente contigo, Senhor, para sempre com o Senhor. Senhor, volta logo para colocar em ordem toda essa bagunça que nós vemos aqui no nosso planeta. Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Mas hoje, irmãos, infelizmente nós vemos tantas pessoas que amam tanto esse mundo, amam tanto essa terra. Tem coisas boas aqui? Tem. Mas uma vida inteira desfrutando só das felicidades que a nossa vida terrena pode nos dar, não vai chegar a um segundo da alegria que nós vamos desfrutar na presença gloriosa de Deus. Então, irmãos, que nós desejemos esse reino. Em segundo lugar, gostaria de destacar aqui a grandeza da compaixão de Jesus. A grandeza da compaixão de Jesus. Aquele paralítico jogado no chão há 38 anos, mas ele não passou desapercebido aos olhos de Jesus. Ele não deixou de ser observado por Jesus Cristo. Jesus Cristo já o conhecia as suas dores, conhecia a sua dificuldade, e de repente, de modo inesperado, aquele que podia resolver para sempre todos os problemas daquele homem surge diante dele perguntando: o que queres que eu te faça? Irmãos, olha a disposição, olha a compaixão de Jesus, olha a grandeza do amor de Jesus. Será que aquele homem esperava que depois de 38 anos o próprio Deus ia aparecer ali diante dele para libertá-lo daquela enfermidade? Foi algo inesperado. E assim é o amor de Cristo por nós. É um amor inesperado. A hora que você menos imaginava, quando todas as suas esperanças já foram por água abaixo, o Senhor vem e mostra o amor dele para você.
e demonstra todo o amor dele por você. O amor de Cristo é assim, é um amor inesperado, é um amor abundante, é um amor imerecido, porque Ele está mais disposto a nos salvar, mais disposto a agir nas nossas vidas, do que nós estamos dispostos em buscá-lo e receber dele a graça que nós precisamos. Esse paralítico não fez nada, foi Jesus que foi até ele. Pensa nisso, meu querido, aplica isso na tua vida agora. Talvez você esteja se sentindo como esse paralítico, sem esperanças, não esperando mais nada de ninguém, mas o amor de Deus é inesperado, e Ele está disposto para te salvar, disposto a te perdoar, disposto a transformar a tua vida, disposto a te dar a direção que você precisa, disposto a cuidar de você, disposto a abençoar você. Irmãos, Deus está disposto, Deus está sempre disposto a te ajudar. Quando a gente nós começamos a nos tornar pessoas amargas, pessoas introvertidas, pessoas reclamonas, é porque nós estamos esquecendo dessa verdade. Quando nós começamos a olhar só o que não dá certo aos nossos olhos na nossa vida, é que nós estamos deixando de enxergar. Olha, não importa o que você esteja vivendo, Deus está sempre disposto a te ajudar, disposto a te abençoar, a cuidar de você, a guiar a sua vida. Creia nisso, meu irmão, porque isso foi assim na vida deste homem. E este Jesus, Ele mesmo disse aqui que Ele é Deus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai continua fazendo a grama crescer, a chuva cair do céu, sustentando a vida de todo ser humano. Da mesma maneira, Jesus, sendo Deus com o Pai e com o Espírito Santo, Ele está sempre pronto a exercer a sua misericórdia, sua graça e o seu poder para abençoar a sua vida. Essa é a compaixão, essa é a graça, essa é a misericórdia de Jesus Cristo por você. Irmãos, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa, porque o Senhor está disposto a derramar sobre nós todo o seu amor e a sua graça. E terminando em terceiro lugar, podemos aprender aqui uma importante lição da cura deste homem. Eu estava lendo o texto, é interessante que parece, esse homem foi curado, né? Ele levantou, imagina a cena, né? 38 anos, o homem levanta, pega a esteirinha dele, né? Devia ser uma esteira, enrola a esteirinha, põe debaixo do braço e ó. Mas aí os judeus, que negócio é esse? Quem mandou você carregar essa esteira? É sábado. Sendo que a lei do sábado não proibia ele de carregar aquela esteira. Poxa, fazia 38 anos, naquele dia eles iam encrencar com ele por causa daquela esteira. Olha só, o que a religiosidade faz, né? A falsa religiosidade leva as pessoas a olhar o defeito, isso aí está errado, e deixar de olhar para o que Jesus Cristo havia operado na vida daquele homem. Eles ficaram preocupados com a esteira que ele estava carregando e não olharam para o milagre que o Senhor tinha feito na vida dele. A religiosidade, a falsa religiosidade vai fazendo isso com a gente. E aí eles perguntaram: quem te curou? E ele não sabia quem tinha curado. Irmão, será que se fosse você não ia saber? Por mais que tivesse gente ali, multidão, poxa, te curou, 38 anos você no chão. Mas parece que ele não deu muita importância para quem o havia curado. E a hora que os judeus vieram inquiri-lo: quem mandou você fazer isso aí? Depois ele não teve medo de entregar, não, foi Jesus mesmo que mandou. Então assim, parece que a atitude dele, depois que ele foi curado, ele não demonstrou tanta gratidão, pelo menos no meu olhar aqui não. Tanta gratidão ao que o Senhor havia feito na vida dele. Aí Jesus depois chegou lá no templo, encontrou com ele e falou: você está curado, olha aí, você está curado, mas você abre teu olho, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos,
Tem coisa pior do que ficar 38 anos paralítico? Tem. Dura que tem. E a Bíblia fala, o que é esse pior? Esse pior é sofrer a condenação eterna. Esse pior é passar toda uma eternidade separado do amor, da graça e da bondade de Deus em Jesus Cristo, desfrutando só da ira de Deus, no inferno, na companhia do diabo e dos demônios. Tem coisa pior? Tem. Por piores situações que nós vejamos nessa vida, tem coisa pior? Tem. O inferno é pior. Passar a eternidade toda separado da bondade e da graça de Deus é o pior. E foi isso que Jesus disse para aquele homem: olha, você está curado, mas não peques mais, para que não aconteça com você coisa pior. Aqui o texto não diz claramente que esse homem ele estava enfermo porque ele tinha pecado. Eu não posso dizer isso aqui com segurança no texto. Embora, irmãos, nós saibamos que Deus pode disciplinar pessoas por causa de determinados pecados. Você quer um exemplo? 1 Coríntios 11, 26. Quando a palavra de Deus diz que aqueles que comem do pão e bebem do cálice indignamente se tornam réus do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele diz: essa é a razão porque não poucos entre vocês estão fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ali o dormem morreu mesmo. Então teve pessoas que, por viverem no pecado e quererem participar de coisas sagradas, coisas santas, foram disciplinadas por Deus. Embora isso possa acontecer, aqui o texto não está falando que esse paralítico cometeu um pecado específico para que ele ficasse doente. Mas Jesus estava dizendo para ele: olha, se você continuar vivendo no pecado, esses 38 anos que você passou como paralítico vai ser pouco perto do que você vai sofrer. Então, meus irmãos, tudo isso deve nos levar, o texto de hoje que nós lemos aqui deve nos levar a odiar o pecado. Você perdeu uma pessoa querida? Você tem pessoas próximas de você que estão sofrendo? Talvez você esteja lutando com uma enfermidade. Isso deve te levar a odiar o pecado do homem, porque foi o pecado que trouxe toda essa desgraça para nós. Não brinque com o pecado. Não espere salvação em nenhum outro. Não coloque a sua esperança em lendas, em crendices, em coisas inventadas pelos homens. Mas coloque a tua fé, a tua confiança no único que pode salvar, libertar, curar e transformar as nossas vidas. E lembre-se, você está curado? Você está salvo? Você está perdoado? Você foi transformado pela graça de Deus? Então, não peques mais. Ou seja, não viva mais na prática do pecado, para que não aconteça a você coisa pior. Quando Deus cura uma pessoa, isso traz uma responsabilidade muito maior para ela. Porque Deus não cura ninguém para essa pessoa continuar vivendo longe dele. Quantas pessoas, talvez você conheça alguma, que já foi curada por Deus, Deus operou um milagre na vida daquela pessoa, mas nem assim a pessoa se rende, nem assim o camarada se converte, nem assim a pessoa se volta para aquele que lhe deu a vida. Da mesma forma, irmãos, Deus não nos salva para nós continuarmos vivendo na prática do pecado. Ele nos salva para que nós dediquemos a nossa vida a Ele, buscando a Ele, promovendo o seu reino, promovendo o seu evangelho e ansiando, desejando, orando e clamando para o dia em que Ele virá com grande poder e glória para acabar, para colocar fim, para dizer the end, na miséria, na tristeza, nas dores e em todo o sofrimento que o pecado trouxe para este mundo. Por isso, meu filho, se você está aqui nesta noite, você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, hoje é a oportunidade. Ele está perguntando para você: o que você quer que eu te faça nesta noite?
O que você precisa que eu te faça? O Senhor pode fazer tudo por você. Ore a Ele agora. Se você confiar nele de todo o seu coração, se você se voltar a Ele com um coração arrependido e cheio de fé, Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar, Ele vai te transformar. Você que já tem certeza, não, eu já sou do Senhor, qual é a tua necessidade nesta noite? O que você precisa? Vamos orar ao Senhor, peça ao Senhor, e Ele haverá de abençoar você. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está muito mais disposto em nos salvar, em nos abençoar, em agir nas nossas vidas do que em nós desejamos, ó Deus, e buscamos isso, Pai. Senhor, olha para aqueles que nesta noite estão arrependidos e estão se voltando para o Senhor, pedindo: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda, transforma todo o meu ser. Ó Senhor, opera este milagre nesta noite, nestes corações, Pai, e que a Tua palavra fique bem firmada, marcada nos nossos corações. Senhor, venha o Teu reino. Nós desejamos, Senhor, o dia da Tua vinda, em que o Senhor colocará fim em toda tristeza e miséria, sofrimento que o pecado provocou. Nós ansiamos, Jesus, por isso. E aqueles, ó Deus, que estão passando por enfermidades, que perderam pessoas queridas, ó Deus, vem com o Teu consolo, vem com o Teu conforto, vem com a Tua paz fortalecer, socorrer, Senhor Deus querido, esses irmãos nesta noite, Pai. Ó Deus, e ajuda-nos para que nós não vivamos na prática do pecado, e assim não nos suceda o pior, mas pelo contrário, venham sobre nós bênção sobre bênção, graça sobre graça, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Palavras